E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre como armazenar senhas de usuários de maneira segura no nosso banco de dados. Um tópico bem importante, bem básico de segurança da informação. Então, para isso, eu criei essa aplicação bem simples aqui, ó, que vai simular como se fosse a nossa aplicação web. Basicamente, ela tem duas funções, né? Ela vai cadastrar um usuário, dado o e-mail e a senha dele, e ela vai também falar se aquele usuário ele pode se logar ou não. Seria como se fosse o processo de sign in, sign up, né? O processo de cadastrar e de logar no nosso site. Então o sign up é bem simples, né? Ele vai dar um insert na nossa tabela de users, passando o e-mail e o password, e o sign in, ele vai verificar com esse select 1 aqui from users, ele vai verificar se existe algum usuário com esse e-mail e com esse password que o usuário passar aqui. Beleza, logo de cara a gente vai ver que não tá legal essa solução, né? A gente vai dar uma melhorada nisso. Isso aqui tá totalmente seguro. Se a gente for ver, ó, a gente está guardando o e-mail e o password do usuário e a senha do usuário sem nenhuma criptografia, sem nenhuma codificação aqui na nossa base de dados. Então se a gente testar essa app aqui, vai ficar mais ou menos assim, ó. Então eu vou criar minha app aqui, meu objeto app. Eu vou cadastrar um usuário novo. Vou dar um sign up. Vou colocar meu e-mail, andrew.aguiar@test.com. Eu vou colocar essa senha aqui bem tosca, que segundo algumas pesquisas sobre segurança foi uma das mais usadas em 2017. Beleza, cadastrei. Se eu chegar no meu banco de dados aqui, meu SQLite, eu vou ver que está aqui, ó, o meu usuário com o meu e-mail e com a minha senha plain text aqui, né? Acessível para todo mundo ver. Qual o problema disso? Se algum hacker rouba o nosso banco de dados, consegue acesso ao nosso banco de dados, ele vai ter a informação de cara para ele aqui, de bandeja, né? Ele vai ter o e-mail do cara e a senha dele. E o problema só piora quando a gente considera que a maioria das pessoas, elas usam a mesma senha em diversos serviços. Então é comum, por exemplo, o cara invade uma base de dados, rouba a senha de alguns usuários, ele consegue roubar a senha de várias outras aplicações. Então o cara consegue a sua senha, ele vai lá e consegue acessar a sua senha sua conta no LinkedIn, no Facebook, às vezes até no seu e-mail, porque normalmente o pessoal repete senha, né? Usa a mesma senha em vários lugares. Então vamos tentar dar uma melhorada nisso, né? Vamos tentar não deixar essa senha plain text aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar nosso programa e fazer ele usar uma criptografia. A criptografia que a gente vai usar aqui é basicamente a gente vai pegar a senha do usuário, transformar num código e gravar na base de dados. E quando a gente for fazer o sign-in, quando a gente for verificar essa senha, a gente quer pegar a senha que o usuário está passando, esse password, transformar nesse código e comparar com a base de dados. Então, vamos usar o primeiro algoritmo que a gente vai ver, que é o MD5. Que vai ter que dar uma alterada no nossa app. Dar um require nesse cara aqui, nesse digest. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar um digested password. Usando o algoritmo MD5. E que eu vou pedir para ele fazer um hex digest. Pedir para transformar a senha do usuário, que ele passar aqui, ó, em hexadecimal. Pegar a senha, transformar num código, criptografar essa senha, gerar um hash dela, e já converter para hexadecimal para mim. E aqui eu vou trocar, ó, eu vou guardar o digested password aqui. E eu tenho que mudar aqui embaixo também, ó. Vou copiar esse cara. Quando o cara for verificar a senha dele, mesma coisa. Eu pego o password, transformo e verifico aqui. Então vamos testar agora como fica na base de dados, né? Então primeiro, deixa eu apagar meu banco de dados aqui. Gerar ele de novo. Sair da nossa aplicação. E agora a gente vai testar de novo esse cara. Então, vamos criar de novo nossa aplicação aqui e criar de novo nosso usuário. E aqui a gente vai conectar de novo no banco de dados e verificar como está agora essa senha. Beleza, está um pouco melhor agora, né? A gente tem nosso e-mail e tem um hash aqui. Não tem a senha do cara aberta para todo mundo ver aqui. Legal, a gente melhorou um pouco a nossa aplicação, está um pouco mais segura, só que mesmo assim a gente está usando um algoritmo que ainda tem alguns problemas. O MD5, que é o algoritmo
criptografia que a gente está usando, que aliás esqueci de mencionar, é um algoritmo que o pessoal chama de assimétrico. É uma criptografia assimétrica, ou seja, você consegue, dado uma senha, dado uma palavra, um dado, gerar esse código aqui, mas através desse código você não consegue gerar a senha que originou ele. Só que mesmo assim, a gente tem algum problema, né? Como o usuário usa senhas bem fracas, a gente está suscetível a um ataque que o pessoal chama de, um nome bem bonitinho até, que é Rainbow Table, tabela arco-íris. Que é basicamente o seguinte, o pessoal tem serviços online que fazem isso, ou o cara pode gerar na própria máquina dele, ele pode gerar uma tabela com depara de vários códigos MD5 com as respectivas senhas. Então, por exemplo, como o pessoal sabe que essa QWERTY, essa senha que a gente gerou aqui, ó, ela é bem usada no mundo, né? O cara vai lá e ele começa a gerar vários MD5s com essas senhas mais comuns. Então a gente poderia vir com um serviço, por exemplo, aqui nesse MD5 online, colocar o nosso hash gerado aqui, dado que o hacker roubou sua base de dados, né? Tá bem lento minha máquina agora, eu tô gravando o vídeo. Aí. E tentar decriptar esse cara aqui, né? Então percebe que ele achou. Então, dado esse código, ele sabe que esse código corresponde a QWERTY. Por quê? Porque esse site ele tem uma tabela gigantesca com esse depara, com vários MD5s e as palavras que eles correspondem. E é um problema bem real, né? Porque os usuários não colocam senhas fortes. Eles criam a senha de qualquer jeito e acaba sendo suscetível a esse tipo de ataque. Outro problema também do MD5 é que ele é um algoritmo muito rápido. Então, por exemplo, para gerar esse código baseado na nossa senha, nossa QWERTY, é questão de milissegundos para gerar isso, né? E isso é um problema em segurança da informação. Então, outro problema que a gente tem é o hacker, ele consegue fazer ataques de brute force muito rápido. Ele cria, ou ele baixa, no caso, né, tem disponibilidade na internet vários dicionários de ataque que ele consegue baixar e tem várias senhas comuns ali. Ele consegue comparar esse MD5, gerar o MD5 de cada senha e comparar para ver se é o mesmo. Fica uma maneira bem rápida, ele consegue fazer isso de maneira bem rápida. Então isso é um problema pra gente. Então assim, tá um pouco melhor do que Plaintext, só que ainda dá para melhorar mais. A gente vai usar então um algoritmo um pouco melhor que o MD5 para guardar essas senhas. Então vamos apagar o nosso database aqui e vamos dar uma alterada no nosso sistema. Sair daqui também. Então o algoritmo que a gente vai usar nesse caso é um algoritmo mais sofisticado, que é o Bcrypt. O Bcrypt ele tem umas características. Primeiro, ele é baseado em rounds, ou seja, é como se ele gerasse, ele pegasse sua senha, seu dado, ele gerasse um hash daquele dado e ele fizesse isso depois recursivamente. Ele gera um hash, pega esse hash e gera outro hash, então ele tem um custo, ele é um pouco mais pesado de rodar que o MD5. Então vamos trocar aqui esse cara, né? Começar a usar o Bcrypt, dar o require dele aqui. E aqui a gente vai alterar, tirar o nosso MD5 aqui. E fazer o nosso, vou pegar uma colinha aqui, né? Bcrypt password create. Então assim, esse cara vai criar um password pra gente, em formato Bcrypt. A gente vai guardar na base de dados. Só que o Bcrypt é um pouco diferente, né? Quando a gente for verificar, a gente vai ter que fazer mais ou menos o seguinte, ó. A gente vai ter que, ao invés de dar um create, a gente vai ter que pegar o que está guardado na base de dados. Então aqui a gente vai ter que alterar o nosso select para pegar o password. Aliás, pegar o usuário só com e-mail, né? Resgatar esse password aqui. E aqui a gente vai ter que ver se veio alguma coisa, se existe um usuário com esse e-mail. E se essa rows, no caso vai vir só uma, né? Porque idealmente a nossa base de dados teria que ter e garantir que só pode ter um usuário por e-mail. E pegar a primeira coluna, que no caso é o password, né? E aqui a gente vai passar para esse password new. A gente vai comparar com o nosso password passado aqui. Então assim, vamos primeiro criar o usuário para ver como fica o Bcrypt na nossa base de dados. Então,
Vamos rodar de novo esse cara aqui. Criar nossa app. Dar um sign up, criar nosso usuário, né? Beleza, criamos. Então aqui, vamos logar de novo com o nosso SQLite. E dar um select no users aqui. Olha como fica o código agora. Então o Bcrypt ele tem a seguinte característica, ó. Ele guarda mais informação do que só o hash, né? Ele guarda primeiro a versão dele que ele está usando, caso ele está usando essa versão 2A. Ele guarda o número de rounds, o número de vezes que ele fez aquele procedimento de criptar. No caso o padrão é 10. E aqui ele guarda duas coisas. Ele guarda um tal de salt. Vou fazer um vídeo depois explicando mais ou menos como para que desse salt. Basicamente ele pega a senha do cara e concatena uma outra informação para que cada senha, ela não... O cara não consiga fazer ataque de Rainbow Table com todas as senhas do banco de dados. Mais ou menos isso. E metade dessa informação aqui é o hash em si. Então, beleza. Vamos agora comparar se realmente a gente consegue verificar se o cara está logado, né? Chama o método sign-in e é true. Aí só um detalhe, percebe que ele é um pouquinho mais lento que o MD5, ó. O MD5 era meio que instantâneo. Esse cara não, ele é um pouco mais lento. E é o que a gente precisa. Se o algoritmo de criptografia for muito rápido, a gente abre brecha para o cara conseguir fazer um ataque de força bruta. Aquele tipo de ataque que ele começa a testar senha por senha até acertar a senha do cara. Como ele é um pouco mais lento, isso começa a ficar meio inviável para o hacker. Beleza, testar com a senha errada também, né? A gente não testou ainda nenhuma vez com senha errada. Vai estar sempre passando. Beleza, então funciona o nosso algoritmo. Legal, vamos agora só fazer aquele esquema de aumentar o custo do algoritmo, né? A ideia desse custo do Bcrypt é basicamente, conforme as máquinas vão ficando mais rápidas, a gente pode ir aumentando esse custo para melhorar a nossa segurança. Então o custo padrão dele é 8. 8 não, é 10. Conforme a gente viu aqui, ó. Essa segunda informação. Conforme o poder computacional vai aumentando, a ideia é a gente ir aumentando esse número aqui. Então vamos colocar, por exemplo, um que é bem alto já, que é o 15. A gente vai ver quanto tempo demora para gerar um hash do Bcrypt aqui. Então vamos só sair aqui, carregar de novo. Eu vou criar um outro usuário aqui. Vou criar o Doge. Olha a demora para gerar esse cara. Foi. E outra coisa também interessante, ó. Percebe que boa parte desse cara aqui está diferente, né? Agora imagina que eu gero um outro usuário com a mesma senha. Então, por exemplo, eu vou criar agora o Snoop. E também vou usar a mesma QWERTY. Esperar também um bom tempo aqui. Legal. Se a gente for ver nossos usuários, os 3 usuários eles têm exatamente a mesma senha, ó, QWERTY. Só que é o hash deles, ó, é totalmente diferente um do outro. Isso acontece porque o Bcrypt ele usa o que eu já tinha falado, o conceito de salt, e ele usa um salt dinâmico. Salt em inglês é sal, né? É como se fosse uma pitada de algo a mais na senha do usuário para fazer ela ficar diferente. Então, por exemplo, quando ele gerou essa primeira senha, ele criou uma string aleatória, concatenou com a senha do cara e gerou esse hash aqui. Aliás, não esse hash todo, né? Metade desse hash é o hash original. Quando ele fez, por exemplo, a senha do Doge, a mesma coisa. Ele gerou outro cara nada a ver, aleatório, e concatenou aqui. Então isso dificulta bastante os ataques de Rainbow Table. Por quê? O cara, se ele for gerar uma Rainbow Table, ele vai ter que gerar do zero. Ele vai ter que pegar o salt, que seria, por exemplo, o começo aqui, comecinho, essa primeira parte aqui. Não sei exatamente até que ponto para.
teria que pegar esse salt e gerar o Rainbow Table inteiro para todas as senhas que ele quer testar e depois fazer o ataque. Isso para cada usuário. Então, cada usuário tem um salt dinâmico, o que melhora um pouco mais a nossa segurança. E outra coisa também é que agora a gente tem um processo de verificação de senha bem mais pesado. Se o cara vai testar, por exemplo, aqui o sign-in, aliás, esse cara a gente usou 10, né? Então ele tá rápido ainda. Outro detalhe legal também, ele consegue se adaptar, né? Então esses caras novos aqui, que a gente colocou 15, ele vai demorar mais para fazer sign-in desses caras. Então, por exemplo, vamos fazer sign-in do Snoopy, que é o cara que a gente usou 15 rounds. Então, ele demora bastante. Então, o Bcrypt, ele consegue também ter essa característica que ele é evolutivo. Conforme o poder computacional vai aumentando, você consegue evoluir o algoritmo, você consegue aumentar esses rounds para ir acompanhando essa evolução. E chegou a hora que os computadores vão estar tão mais rápidos que você manter como 10 lá não vai fazer grande diferença. Aliás, o Bcrypt, ele é usado em várias bibliotecas por aí, né? Por exemplo, a mais conhecida no Rails é essa tal de Devise, criada pela plataforma Tech, que é basicamente uma biblioteca, um frameworkzinho para você criar autenticação de usuário. Você criar o sign-in, o sign-up de maneira fácil. Então, esse cara, ele usa o Bcrypt por debaixo dos panos. O Bcrypt é bem seguro com essas características dele. E é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo rapidinho aqui que eu fiz e até mais.